Olá, bom dia a todos. Hoje trago-vos um assunto bastante interessante. Jesus sem preconceitos. O que é que significa Jesus sem preconceitos? Muitas vezes pensamos que a Bíblia e Jesus são preconceituosos. Até podemos pensar que a Bíblia é machista, podemos pensar que a Bíblia aceitava a escravatura ou defendia a escravatura. Podemos pensar que a Bíblia pode fazer diferenças sociais e étnicas, mas na verdade, Jesus e a Bíblia sempre nivelaram os homens dentro da igualdade e dentro da justiça. Trago-vos 3 episódios claros onde Jesus está envolvido que mostram a igualdade entre os homens. Vou-vos trazer o episódio em que Jesus come com os pecadores, em que Jesus fala com uma mulher e em que Jesus se encontra com Natanael. O primeiro episódio é muito interessante, que Jesus está a comer com os publicanos e com os pecadores. E os fariseus, os guardiões da lei, aqueles que eram homens religiosos zelosos pelo cumprimento da lei de Moisés, eles perguntam aos discípulos de Jesus: porquê é que o vosso mestre come com os publicanos e com os pecadores? E Jesus disse-lhes o seguinte: eu como com os publicanos e com os pecadores porque não necessitam de médico os sãos, mas necessitam de médico aqueles que estão doentes. Jesus ainda disse: eu não vim chamar ao arrependimento aqueles que se acham justos, mas eu vim chamar ao arrependimento aqueles que se acham pecadores. Na verdade, Jesus comia com os publicanos e com os pecadores, não porque gostasse do pecado ou porque gostasse do prazer da carne, mas Jesus comia com o publicano e com o pecador para lhes mostrar o caminho da salvação, que é Ele próprio. Jesus também, a dado momento, Jesus está a falar com uma mulher. Estando a falar com esta mulher, os seus discípulos não estavam presentes e se calhar não estavam presentes porque seria um obstáculo à conversa que Jesus teve com a mulher. E quando os discípulos chegam, os discípulos tinham ido comprar comida, os discípulos perguntaram uns aos outros: ele está a falar com uma mulher. Eles ficaram maravilhados. Em João 4, 27 diz que eles se maravilharam. Eles ficaram surpreendidos que Jesus Cristo estivesse a falar com uma mulher. Mas eles não tiveram coragem de perguntar a Jesus porque é que estava a falar com uma mulher. Esta mulher não era só mulher, ela também era samaritana. Então havia 2 problemas com esta mulher. Ela era mulher e ela era samaritana. Interessante que Jesus, quando os discípulos lhe dão comida, Jesus disse que não queria comer, porque a comida dele era fazer a vontade do Pai. A comida dele era salvar todos os homens. A comida dele era morrer numa cruz por toda a humanidade. A comida dele era cumprir o plano que o Pai tinha para ele. Mais importante do que a comida física, a comida dele era fazer a vontade do Pai. Outro episódio interessante que nós vemos é quando Filipe chama Natanael. E Natanael diz a Filipe: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus, quando viu Filipe chegar com Natanael, Jesus diz a Natanael: eis aqui um israelita em que não há falsidade. Eis aqui um verdadeiro israelita. E Natanael disse: mas porquê que dizes isso? Tu nem me conheces. E Jesus disse-lhe: ainda antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Jesus conhecia o coração de Natanael, Jesus conhecia o caráter de Natanael e Jesus sabia onde Natanael tinha estado. Jesus conhece tudo acerca de nós. Mas aqui Jesus mostra que podem vir coisas boas de Nazaré. Havia um preconceito da parte de Natanael em relação às pessoas de Nazaré. Em relação aos nazarenos, havia um preconceito.
por parte de Natanael. E Jesus mostra-lhe que Deus pode usar até mesmo as pessoas de Nazaré. Jesus é chamado Nazareno. Ele é o renovo. Ele é aquele que veio como de uma terra seca, trazer alimento, trazer vida, trazer esperança à humanidade. Até mesmo de Nazaré pode vir coisas boas. Até mesmo de uma mulher podem vir coisas boas. Até mesmo dos pecadores que estão com Jesus e arrependem-se, podem vir coisas boas. Então, nestes 3 episódios, Jesus com os pecadores, Jesus com uma mulher e Jesus com Natanael, nós vemos que Jesus rompe os preconceitos. Jesus rompe as barreiras. Jesus rompe as fronteiras. Jesus iguala todos os homens. Paulo, mais tarde, ele vai ratificar isto. Ele diz que em Cristo não há judeu nem grego. Em Cristo não há escravo nem livre. Em Cristo não há homem nem mulher. Em Cristo todos são iguais. Gálatas 3:28. No livro de Apocalipse acaba dizendo no capítulo 5, o capítulo do Cordeiro, o capítulo do Leão da tribo de Judá. No capítulo 5, os anciãos dizem que ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Ele é digno porquê? Porque ele comprou para Deus, com o seu sangue, ele comprou para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua e de toda a nação. Então Jesus iguala todos os homens. Em Jesus não há diferença. Se nós colocarmos a nossa confiança nele, se nós reconhecermos que precisamos dele para a vida eterna, se nós reconhecermos que ele morreu pelos nossos pecados, se nós reconhecermos que somos doentes e pecadores, não interessa se és homem, se és mulher, se és pobre, se és rico, se és de uma grande cidade ou se és de uma pequena cidade. O que interessa é que Jesus morreu por ti e te pode dar uma nova vida. Deus te abençoe poderosamente neste dia.